Por que a ponta do nariz cai e como a gente faz para corrigir isso cirurgicamente? No vídeo de hoje, nós vamos abordar um tema muito comum no meu consultório, a ponta caída do nariz, uma das principais razões que leva as pessoas a buscar uma rinoplastia. Vamos falar das causas, consequências e tratamento dessa queixa tão comum. Essa preocupação acontece tanto em indivíduos que nunca passaram por um procedimento cirúrgico no nariz, mas também naqueles que já se submeteram a uma intervenção. Muitos dos nossos pacientes chegam aqui com preocupações sobre a ponta do nariz deles, que por vezes caíram com o passar do tempo ou devido a características anatômicas específicas. Você já parou para pensar como a ponta do seu nariz é central para a estética do seu rosto? Ela desempenha um papel fundamental na simetria e proporção facial. Um nariz harmonioso complementa e realça a beleza natural dos olhos, da boca e da face como um todo. Mas não é só sobre estética. A forma como nos vemos e como somos percebidos pelos outros pode afetar profundamente a nossa autoimagem e confiança. Uma ponta caída do nariz pode ser uma fonte de desconforto para muitos, influenciando muitas vezes a forma como interagimos socialmente e em como pensamos sobre nós mesmos. Corrigir a ponta caída é um desafio que requer precisão, experiência e uma compreensão profunda da anatomia facial. Não se trata apenas de levantar a ponta, é necessário considerar como essa mudança vai afetar a função nasal e a estética global do rosto. Mas afinal, o que leva à queda da ponta nasal? Vamos começar entendendo a anatomia envolvida. Existem duas cartilagens principais que estruturam a ponta do nariz, conhecidas como cartilagens laterais inferiores. Essas cartilagens, localizadas uma de cada lado do nariz, estendem-se da columela até a parte lateral do nariz. Elas são cruciais para sustentar não somente a ponta, mas também as paredes laterais e as narinas. Durante a respiração, a função dessas cartilagens é semelhante à de uma mola, mantendo as narinas abertas e funcionais. Quando existe uma falha nessas estruturas, pode ocorrer o chamado colapso da válvula nasal, levando a problemas como a obstrução. Vou mostrar aqui um exemplo observando a minha própria narina direita. Isso é uma coisa que a gente vai comentar em um dos próximos vídeos. A queda da ponta nasal é um fenômeno influenciado por múltiplos fatores. Um dos mais significativos é o envelhecimento, que resulta na perda de elasticidade da pele e no enfraquecimento do suporte cartilaginoso. Com o tempo, essas mudanças fazem com que a ponta do nariz tenda a descer. Além disso, a estrutura anatômica individual também desempenha um papel muito importante. Algumas pessoas possuem uma predisposição genética para ter uma ponta nasal mais caída, que pode ser exacerbada por características específicas das cartilagens nasais. Outro aspecto importante é o efeito da gravidade. Como todo o corpo, diversas partes, incluindo a mama, rosto e o nariz, tendem a ceder sob a influência da gravidade. A cartilagem nasal, por exemplo, pode apresentar um crescimento exagerado, projetando-se para frente e para baixo ao longo do tempo. Isso explica porque muitas crianças têm narizes esteticamente agradáveis que, com o passar dos anos, podem se alongar e cair devido ao peso e ao alongamento da cartilagem. Além disso, a estrutura do septo caudal influencia a posição da ponta do nariz. Um septo longo pode oferecer maior suporte à ponta, como nos casos de narizes mais levantadinhos. A força da cruz medial, parte central da cartilagem, também é muito importante. Quanto mais forte for, menor a tendência da ponta em cair. Com o tempo, a gravidade estende os ligamentos nasais, incluindo aqueles ligados à cartilagem lateral superior, conhecido como área do scroll. O alongamento desses ligamentos podem contribuir também para a queda da ponta do nariz. Assim, a combinação desses fatores, envelhecimento, predisposição genética, estrutura anatômica, crescimento da cartilagem e efeito da gravidade, explica a ocorrência da ponta caída em pessoas que nunca passaram por uma cirurgia nasal. Muitos pacientes que já passaram por uma rinoplastia apresentam uma queixa muito comum. A ponta do nariz, que antes parecia estar numa posição adequada ou até muito levantada, e depois da cirurgia pareceu cair ainda mais. Por que isso acontece, eles me perguntam? Na cirurgia tradicional, frequentemente se realiza a liberação daquela região do scroll e depois se insere um enxerto para sustentar a ponta do nariz. No entanto, muitas vezes esse enxerto não oferece suporte suficiente porque ele é flutuante e se posiciona entre as cartilagens laterais inferiores, que são móveis, e esse enxerto não se fixa ao septo, que é o elemento principal de estabilidade e força do nariz. Essa situação leva à necessidade de uma hipercorreção durante a cirurgia. Então a técnica visa projetar e elevar excessivamente a ponta do nariz, tentando se antecipar a provável queda do enxerto com o tempo. E como previsto, essa queda geralmente ocorre. Eu me lembro da minha época de residência em que frequentemente a gente tinha que lidar com a queda da ponta do nariz depois das cirurgias, apesar das correções significativas que a gente realizava. Para superar esses desafios,
desenvolvemos técnicas mais avançadas, como a do extensor septal. Esse enxerto mais robusto, ele é fixado diretamente ao septo e se estende até a ponta do nariz. Ele aproveita a estabilidade do septo para manter a posição da ponta, diminuindo a probabilidade de queda posterior. No entanto, mesmo com essa técnica, ainda há uma chance de movimentação da ponta com o tempo. Diante disso, eu continuei a desenvolver novas abordagens, como o enxerto de extensão septal vetorial, que se apoia na espinha nasal, que é uma estrutura óssea. Essa técnica proporciona uma estabilidade muito maior. São muitas as técnicas e variáveis envolvidas e exigem uma experiência considerável para determinar o tipo de enxerto mais apropriado em cada caso cirúrgico, visando prevenir a queda da ponta do nariz no pós-operatório. Dessa forma, eu desenvolvi esses enxertos e técnicas com o objetivo de minimizar a possibilidade de queda da ponta. O enxerto vetorial é um exemplo disso. Ele pode ser confeccionado tanto com o material do septo quanto com costela. Normalmente, a opção pela costela se dá em pacientes que já passaram por cirurgias prévias e não possuem mais septo disponível, ou naquelas em que a ponta está caída e nunca foram operados, mas o septo não é suficientemente grande. É importante lembrar que precisamos de um enxerto mais largo para uma articulação eficaz com o septo e a fixação adequada até que a gente alcance a ponta desejada. Em alguns casos, a pessoa pode ter um septo pequeno. Isso é comum em narizes mestiços, negroides asiáticos e até alguns narizes grandes caucasianos, que possuem mais osso do que cartilagem. Vale destacar que o septo é composto tanto por osso como por cartilagem. Por vezes, existem indivíduos com uma proporção maior de osso em seu septo. Isso pode levar a um equívoco comum: acreditar que o nariz grande implica uma quantidade abundante de cartilagem disponível para enxerto. No entanto, ao avaliar, percebe-se que há apenas uma pequena porção do septo cartilaginoso, sendo a maior parte composta por osso. Assim, mesmo em casos de narizes aparentemente grandes, a necessidade de recorrer à costela para o enxerto acaba acontecendo. Então, é exatamente isso que fazemos. Nos empenhamos em estruturar a ponta do nariz de forma que ela adquira uma estabilidade excepcional. Conseguimos que ela fique bem firme e essa firmeza é a nossa garantia de sucesso. Se após a cirurgia você perceber que a ponta do seu nariz está um pouco móvel, o que isso significa? Significa que todo estudo, todo cálculo meticuloso e o cuidado que tivemos ao posicionar a ponta do seu nariz naquela posição exata e perfeita, onde cada milímetro e cada ângulo são calculados, pode não ter sido completamente eficaz. Se a ponta está móvel, existe a possibilidade de ela ter se deslocado um pouco e perdido a posição ideal. E é por isso que nos esforçamos tanto para garantir a estabilização da ponta nasal da melhor maneira possível. Cada paciente que nos procura é único, com suas próprias histórias, expectativas e sonhos. Acreditamos na importância de ouvir atentamente a cada um deles, para que possamos criar um plano de tratamento que não só atenda às suas expectativas estéticas, mas que também respeite suas características individuais. É um trabalho que exige não apenas conhecimento técnico, mas também um olhar artístico e sensível. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo e que as informações tenham sido úteis para vocês. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, me seguir no Instagram clicando no link da descrição e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.